Fala internet, mais um episódio do Trash Talkers começando, episódio 5. A gente vai falar sobre as 10 melhores batalhas de mangás e animes shounen. Aqui comigo eu tenho o maravilhoso colombiano E aí, pessoal? e o vampiro seduzente Edward. Esse nome de novo, mas que desgraçado. E aí, galera? Não, então, galera, dessa vez a gente tem aqui o trio, a equipe que iniciou esta obra juntos, finalmente, depois de 2 episódios, ali 3, só eu e o Colômbia, mas finalmente a gente conseguiu arrastar o Eduardo pra cá. Ele está algemado, mas ele está presente, é isso que importa. Faz 3 dias que ele não come, pra quem não sabe. Então, galera, a gente escolheu 3 parâmetros para poder balizar as obras escolhidas aqui nessa lista. Então, você tem desenvolvimento de tema, desenvolvimento de enredo e desenvolvimento de personagem. Então, cada uma das lutas tem que ter pelo menos um desses aspectos bem trabalhados para ela poder estar aqui no cast. Ippo versus Sendo, Ippo Makunochi versus Sendo Takeshi de Hajime no Ippo, representando os shonen de esporte. A gente tem basicamente a batalha que encerra a primeira season do anime de Hajime no Ippo. Opiniões, cavaleiros. Qualquer batalha de Hajime no Ippo poderia estar aqui. Sinceramente, é um anime fantástico. Essa próxima luta ela é especial porque ela atende os 3 requisitos que a gente colocou. Temos um desenvolvimento de enredo, personagem e temática nela. É uma grande luta, é um marco da obra, porque ela tá basicamente fechando esse primeiro arco. Luta final do Ippo pelo cinturão. Eu acho que Hajime no Ippo é uma obra que facilmente qualquer luta poderia estar aqui dentro, porque todas elas são maravilhosas. Cara, ela é a melhor luta aqui desse cast em termos de desenvolvimento psicológico dos personagens envolvidos. A gente tem uma luta que ela é primordial pro Ippo superar o complexo de baixa autoestima que ele tinha, para ele superar os problemas que ele adquiriu ao sofrer bullying, ao ser violentado pelos delinquentes lá do colégio no qual ele estudava. E o Sendo, ele simbolizava um delinquente, inclusive, um homem forte por natureza, né? E o Ippo, ele queria superar justamente a fraqueza dele, né? O arquétipo de um homem fraco. E, putz, cara, existem partes na luta dedicadas para isso, onde literalmente o Ippo ele tem uma crise de pânico ali, não consegue enfrentar o Sendo, simplesmente para de raciocinar. O Ippo ele passou por um momento de conflito psicológico na batalha absolutamente fantástico, e a resposta que ele encontrou psicológica para lidar com isso é justamente a coragem, que é um dos símbolos do personagem, né? O fato dele simplesmente cair para dentro nas lutas, mas você tem ali um desenvolvimento da relação entre eles, sabe? Tipo, existe uma certa rivalidade, mas também existe um respeito mútuo. Você tem um puta build-up da batalha quando eles se enfrentam a primeira vez e meio que o Ippo ganha na sorte, e aí todo mundo fica esperando uma revanche. Você tem uma terceira temporada que é dedicada somente para essa batalha. Você tem cenas e mais cenas de build-up, sabe? Querendo ou não, mesmo que o Ippo fosse medroso, mesmo que ele fosse qualquer coisa, ele sempre teve muita confiança na força dele, na capacidade dele de tomar porrada enquanto ele bate de volta. E o Tendo traz esse desafio, essa coisa que talvez ele não consiga, alguém que bate de frente com ele no que ele é melhor. E isso, como o Távora falou, abalou ele psicologicamente muito da primeira vez. Porque, querendo ou não, a única coisa que ele tinha confiança é que se ele acertasse um golpe bom no adversário, o adversário ia sentir. E o Sendo, ele tomou os golpes do Ippo, olhou para a cara do Ippo, sorriu e bateu de volta. E isso afetou muito, muito o Ippo. Não só o build-up para a luta, como o Távora falou, mas o pós da luta são todos muito importantes para a história. E sem dúvida nenhuma, sendo pro Ippo é um rival assim muito mais válido do que o Miyata, que é a única coisa que o que tem de oposto do Miyata pro Ippo é que o Miyata sempre treinou e enquanto o Ippo é um novato, entre aspas, né? Era um novato na época, mas hoje em dia são 2 profissionais, e a única coisa que eles têm de opostos mesmo é o estilo de luta. E só isso. Então é muito mais nítida essa rivalidade entre o Sendo e o Ippo, porque os dois têm o mesmo estilo, mas a personalidade é oposta. Então, galera, a primeira batalha que a gente escolheu para colocar aqui no cast é Rock Lee vs Gaara, e é uma das batalhas mais icônicas de Naruto, basicamente acontece ali na segunda temporada. E, Colômbia, começa aí, velho, explica pra gente por que escolhemos essa fucking luta pra estar aqui no top 10.
Então, a gente vai começar pelo fato de que é uma batalha clássica do Naruto clássico. Nossa, que gostoso dizer isso. A gente não tem um grande, assim, desenvolvimento de história nela. Eu diria que a gente tem mais de personagem. O motivo número 1, cara. Número 1. Pesquisa no YouTube. Gaara versus Rock Lee, Linkin Park. Rock Lee vs Gaara trabalha bem a questão temática de você ter o arquétipo ali do underdog contra o gênio, né? Porque o Gaara, ele basicamente é um psicopata serial que tem... Ele é uma arma de guerra e ele é gênio, vai, tipo... Ele é um dos personagens ali junto com o Sasuke e o Neji que são os da elite ali, os mais fortes, blá blá blá. E o Rock Lee é um cara que ele nasceu meio deficiente, tá ligado? Tipo, ele literalmente não sabe fazer uma das... basicamente não sabe usar um dos artifícios mais básicos ali do mundo. Então, tipo, eu acho que o Rock Lee vs Gaara é muito válido, só tematicamente falando, a batalha acho que já pode se validar no cast, porque, enfim, acho que qualquer adolescente com 2 neurônios que tenha assistido a batalha vai conseguir sentir a carga dramática vinda somente dessa questão temática, assim, de você ter esse clima rock balboa, sabe? Do underdog versus o gênio ali. É uma das melhores batalhas aqui nesse top, nesse exemplo, na minha opinião. Concordo bastante, eu acho que a luta é extremamente relevante. Eu vou dizer aqui que é a melhor luta de Naruto, do Naruto inteiro. Muito difícil você pegar uma luta assim que foi tão raiz, digamos assim, quanto a própria luta do Gaara com o Rock Lee. Ela foi muito bem setada, ela foi muito dramática e foi muito essa coisa eu acho que o mais importante era muito o Rock Lee querendo provar quem ele era. E essa questão do esforço todo dele e tal, as pessoas acabam se vendo nessa situação do cara tentando provar quem ele é em uma situação adversa. É muito relevante, sem dúvida nenhuma, uma das lutas mais marcantes do anime. Teve muito desenvolvimento do personagem, mostrou muito do Rock Lee e também mostrou muito do Gaara. E eu acho que fez um setup muito bom para mostrar quão forte era o Rock Lee, quão forte era o Gaara para as lutas seguintes. Yosuke Urameshi contra Toguro. Yu Yu Hakusho é uma das melhores obras em termos de Battle Shonen que a gente vai ter. Lutas muito criativas. Tem um dos melhores arcos de torneio dos Shonens. Talvez o melhor arco de torneio, diga-se de passagem. E é feito pelo... Acho que dá pra dizer o melhor autor Shonen, que é o Togashi. Inclusive, obviamente, ele tem 2 obras nesse top 10. O cara é pirocudo a esse nível. Mas Yosuke contra Toguro é legal, porque não só ela tem um peso do enredo, porque o torneio, ele basicamente não acontece por causa do Toguro, mas o Yosuke vai pra lá por causa do Toguro. Enfim, você tem a morte da Genkai, então você tem todo aquele peso dramático desse background. Tem aquela coisa que o Sid Field fala, por exemplo, um autor do manual do roteiro, que você pode trabalhar conflito físico e conflito emocional, e essa luta trabalha um conflito emocional, que é algo até raro em Shonen, na minha opinião. E, cara, por fim, assim, não vou nem entrar em detalhes falando que você tem poderes criativos, como, por exemplo, o Toguro ter aquela mecânica onde ele fica controlando a quantidade de músculos do corpo dele em porcentagem, que é muito divertido e interessante de se observar. Foi provavelmente a melhor luta do anime. Dá pra falar isso com uma certa margem aí de segurança. Teria sido, inclusive, o final ideal, eu acho. Ter encerrado Yu Yu Hakusho naquele arco do torneio. Foi uma luta muito boa em todos os sentidos. A gente ainda teve, falando do peso emocional da luta, a, entre aspas, morte do Quabra, que ele faz aquele fake pro Yusuke ficar mais motivado. Bem clássico, ele dá uma quase de Kuririn ali. Eu não gosto de mortes fake, eu acho que é uma coisa ruim em enredo, mas essa é muito bem feita. Foi muito mesmo. E também melhor do que ele morrer e depois ser ressuscitado de alguma forma. Foi um elemento interessante pra luta. Não, e ela desenvolveu o personagem, porque no final meio que fica implícito que o Toguro deixou ele vivo, então o Toguro ele não é tão desumano assim, né? Então ela desenvolve um pouco ele no final das contas. Foi uma parada que eu também fiquei surpreso, tipo, o Toguro foi muito gente boa. Vamos dizer que ele foi até gentil, né? Ele acrescentou mais uma dimensão pro personagem. Trouxe uma ambivalência pra ele que eu achei bacana, assim.
No fundo, ele tem sentimentos ali que ainda não foram totalmente extirpados, assim. Essa cena serviu pra mostrar isso, e é bem legal. Ele não era completamente assim uma casca vazia. Não, e o legal de Yu Yu Hakusho é que você não tem essa questão de Dragon Ball, por exemplo. Os caras lançam poder, e eles não cansam. Cavaleiros do Zodíaco é a mesma merda. Tem esse limite, cara. O Yusuke, Essa é acho uma que das... naquela... Tinha que ter mais estratégia, né? Tipo, posso, sei lá, usar 3 vezes no dia. Então ele não podia Sim, ficar cara. gastando isso. Isso é muito legal porque a gente vê ele fazendo vários twists, por exemplo. O Yusuke usa o primeiro Leigan dele no início da luta. Todo mundo espera que ele vá esperar uma... Não, vou esperar um ponto fraco ali, grande, pra poder usar. Não, ele simplesmente olha pro Toguro e dispara o Leigan, sabe? Então, esses pequenos twists assim que ele faz são bem legais. E, enfim, cara, agora que eu percebi que a luta não é tão profunda assim, mas assim, é a melhor utilização, pelo menos isso aí dá pra falar, é a melhor utilização daquele tema de poder da amizade, vai? Que é usado infinitamente em Fairy Tail, como eu citei, da maneira mais imbecil possível, mas aqui, pelo menos no formato dos diálogos, é feito de uma forma que pelo menos tem um certo impacto, assim. Quando o Toguro pega a cabeça do Yusuke, taca ela no chão e basicamente chama ele de fraco, por exemplo, sabe? São execuções nesse sentido que eu digo que tornam a luta interessante, em termos dramáticos e tal. Agora tem o Rafael que ainda não falou nada. Por favor, nos agressie com a sua visão. Mas ele não viu, porra. Eu não assisti Yu Yu Hakusho. Peraí. Você tá aqui, você não assistiu Yu Yu Hakusho? Tá foda também, Nem né? O cara Cavaleiro não do viu. Zodíaco. Nem Cavaleiro do Zodíaco. Gente, é o seguinte, é que quando ele era criança, ele foi criado num lar abusivo. O pai dele bebia e batia nele. A mãe dele se prostituía. Então ele não tinha acesso à TV aberta, entende? Ele nunca viu nenhum desenho. E olha que ele é da época da TV Manchete. Cara, o cara viu Shaman King várias vezes e não viu Yu Yu Hakusho. O Eduardo é o ponto fora da curva, tá ligado? Jetix. Bom, então a próxima luta que a gente vai chegar agora é, finalmente, representando o Boku no Hero, All Might versus All For One. Bom, não é difícil imaginar por que essa luta tá aqui. Claro, existem outras lutas que a gente considerou, a gente conversou aqui, Bakugo versus Deco, a gente considerou Todo Mundo contra o Sten, mas em questão de peso, de desenvolvimento, a gente acha que a gente concordou. All Might versus All For One foi literalmente um divisor de águas, né? Porque ali foi o momento em que o All Might se despediu. O All Might sempre foi aquela figura de segurança que a gente sabia que tava tudo dando problema, mas quando o All Might chegar, ele vai resolver. Ele era tipo uma figura assim do Saitama, né? Que a gente sabia que as coisas estavam dando problema, mas quando ele viesse, a luta estaria ganha. Mas ali a gente teve que se despedir do All Might, toda aquela sensação de segurança que o público e os personagens tinham, que o All Might vai resolver, o All Might vai vencer, se foi naquela luta. O All Might de fato venceu, mas foi a última luta que ele pôde vencer. Isso marca muito. Foi um divisor de águas. A gente conversou muito sobre isso, sobre como aquele é um momento, tipo o mundo antes do All Might e o mundo depois do All Might. Uma coisa muito semelhante ao que acontece, por exemplo, nos quadrinhos sobre, como por exemplo, a morte do Super-Homem ou a morte do Homem de Ferro aí, que foi recente, o mundo depois de perder o grande símbolo, né, que era o All Might. Teve muito impacto, teve muito no desenvolvimento da história, desenvolveu muito o personagem do Midoriya, porque a partir daquele momento ele tinha todo o peso de trazer o One for All e ser o herói que simbolizaria, que daria todo o valor à individualidade do mais poderoso herói. Ali rola muito amadurecimento, um amadurecimento até que forçado do Midoriya. Que verdade seja dita, eu acho que o Midoriya se amadureceria muito mais se o All Might tivesse morrido na luta. Aí as pessoas vão querer me apedrejar se eu dissesse que o All Might deveria morrer, mas se o All Might tivesse morrido, teria sido um fechamento incrível para o personagem e desenvolveria muito mais o Midoriya. O Midoriya, talvez ele chegasse mais forte no final do mangá, que o mangá já está terminando, né, para quem não sabe. Chegaria muito mais forte no final do mangá se eu tivesse perdido o All Might ali, na minha opinião. Agora você tocou num ponto interessante. Eu acho que seria um ponto muito interessante, cara,
Eu acho que teria sido muito interessante a gente ter visto o All Might morrendo, porque imagina as possibilidades do que poderia ter acontecido. Do All For One tentando convencer o Deco a ir pro caminho de se tornar um vilão em busca da vingança. Tentando corromper ele da mesma forma que ele fez com... Como é mesmo o nome dele, cara? Eu esqueci. Shigaraki Tomura, né? É um marco muito importante pro mundo de Boku no Hero. É um mundo pós All Might. Sem essa segurança, o Superman está morto. Tem vários momentos épicos. Aliás, todas as lutas de Boku no Hero são. Essa aqui é mais especial porque, né? Despedida do nosso All Might. Teve bastante desenvolvimento. Empurrou a obra. Fez as coisas andarem. Ichigo Kurosaki versus Byakuya Kuchiki. Essa batalha ela teve um ótimo build-up, com toda aquela questão do Byakuya indo até o mundo dos humanos e desafiando o Ichigo e blá blá blá, e você tem todo aquele drama, enredo com relação à Rukia, e tem um peso do enredo também que o Byakuya, ele basicamente representa a Soul Society, então ele é o vilão mor ali na luta. Tem o fato de que você tenha o Ichigo fazendo a Bankai pela primeira vez e etc. Assim, em termos de desenvolvimento de personagem não é lá tão relevante, mas em termos de peso de enredo, sabe? Tipo, literalmente, se o Ichigo perde aquela luta, todo o arco, enfim, a luta ia ter um efeito reverberando por todo o arco. E diferente de Dragon Ball, você tem outras nuances dramáticas ali, envolvendo a luta, envolvendo o Byakuya e a Rukia, tem aquela questão do Renji ali no meio. Então, julgamos que a luta é válida para estar no cast. Em Bleach... eu já vou ser apedrejado. Em Bleach também já é difícil achar uma boa luta. Existe muita forçação de barra em muitas lutas, mas na questão da luta contra o Byakuya, eu acho que foi um build-up aceitável. Teve toda aquela parte do treinamento que ele treinou para alcançar a Bankai dele. É aceitável, sim. Ele tem uma habilidade que é boa, entre aspas, contra a habilidade do Byakuya, né? Aquela coisa das pétalas, e o Ichigo é realmente muito rápido, por isso ele consegue lidar com isso. Eu acho que, em questão de desenvolvimento, é importante. Eu acho que desenvolve bem também o enredo do anime. E tem também aquela chegada do Ichigo. É uma coisa muito subvalorizada. A chegada do Ichigo para a luta, quando ele derrota 3 tenentes ali, como se fosse nada, é um momento muito forte, sabe? Eu achei que foi uma coisa assim para colocar que ele estava pronto, ele estava no nível de enfrentar um capitão. E quase não deu, né? Foi por muito pouco. Com certeza, cara. Provavelmente uma das lutas mais relevantes, se não a mais relevante. Claramente pertencendo ao melhor arco, depois é só ladeira abaixo quando a gente vai pro Ecomundo. Infelizmente, o Ichigo, depois desse arco, ele vira o Goku. Tem uma transformação nova, Super Saiyajin, toda hora pra salvar a pele dele contra o vilão. Ali a gente ainda tem desenvolvimento, a gente ainda tem essa parte do arco dele treinando. É super válido essa luta ter sido escolhida entre todas da obra pra estar representando o Bleach aqui. Enfim, teve um pouquinho de protagonismo? Teve. Mas... mas deixa quieto. E aproveitando, a gente vai seguir com o Togashi. Próxima luta vai ser de Hunter x Hunter com Curapaika versus Uvong. É uma luta que merece estar aqui porque, né? O coitado... É uma luta que revoluciona os shonens. Bora lá. Você tem um cara com problema na próstata e você tem o Curapaika. O cara vai lá e cura a paica dele. Não é pra entrar... Então, eu não lembro muito dessa luta, pra falar a verdade. Os senhores vão ter que falar mais sobre ela do que eu. Como o Edward comentou em off, essa luta ela tem um peso dramático muito grande, porque ela tem relação com o desenvolvimento de arco de personagem do Kurapika e traz uma carga dramática gigantesca pra luta. E, putz, isso já tem relação com o desenvolvimento do próprio personagem, né? Tem a ver com a meta dele, com o objetivo dele na obra. Só por isso a luta já ganha mérito pra estar aqui.
E, assim, em termos de criatividade geral, não existem poucos equipamentos de batalha tão criativos quanto os anéis ali do Kurapika, as correntes dele, etc. E isso dá um ar a mais pra batalha, na minha opinião. Eduardo. Eu concordo, e também, inclusive, eu acho que a última no mangá participação relevante do Kurapika, né? Que o Kurapika, depois disso, ele não participa de batalhas, de nada, ele só se dedica a recuperar os olhos de todos os membros do clã dele, né? Então, eu acho que é muito relevante, não só como o objetivo, né? Como um desenvolvimento do personagem, mas é como ele realizando assim. Ele não encerra o objetivo dele, mas ali ele já dá o primeiro passo para realizar, né? Que é matar todas as aranhas, né? Todo o pessoal do Genryodan, Genryodan, é isso? Genryodan, pô. Sim. Mas foi uma luta extremamente importante e nós deixamos de lado muitas outras lutas que são consideradas relevantes, porque essa luta tem mais significado. Ela tem muito mais o personagem chegando em um objetivo e o que vem depois disso. E ele literalmente entra, dá um chute inicial para mexer realmente na Genryodan. Tem essa coisa de substituir o personagem, entra novos personagens, etc. Dá uma área já bacana e cria muitas oportunidades de plot que o Togashi não usou o melhor que podia, mas a luta em si dá muitas oportunidades importantes para um mangá. Eu acho que ela é sim válida como uma das melhores lutas do Hunter x Hunter. Algumas pessoas vão argumentar que é Gon versus Nefro ou o Netero contra o Meruem. Mas eu quero deixar aqui dito que nós pensamos nessas possibilidades e nós descartamos Gon versus Néfito porque não teve um desenvolvimento ali. Tipo, o objetivo do Gon não era esse desde o início, né? O objetivo do Gon era outro, ali ele só estava agarrado na vingança dele. A questão da Néfito, inclusive, trouxe muito atraso para a história. Teve que ter um arco inteiro para salvar o Gon depois disso. E a questão do Meruem contra o Netero, nós ficamos muito tentados a colocar aqui, mas não apresentou aquela conclusão para um personagem. Tipo, por mais que apresentou uma conclusão pro Netero, o Netero não tem o peso em Hunter x Hunter que o Kurapika tem, por exemplo. O Kurapika é um dos personagens com mais tempo em tela, sabe? Por isso nós escolhemos essa luta. Kenshin Himura versus Makoto Shishio de Rurouni Kenshin, que é um dos shonens mais clássicos e eu acho até meio mas não underground, mas eu acho até bem underrated. E, cara, essa é uma das principais lutas nesse cast, na minha opinião. Essa é a luta mais refinada do cast pra mim, com exceção da próxima de Hikaru no Go que a gente vai trazer, já dando um spoiler, porque é uma luta que envolve desenvolvimento temático de política e de ideologias diferentes. Aqui, se com Yosuke contra Toguro a gente tinha ideologias mais pueris e ideias menos interessantes, aqui menos complexas e tal, filosóficas, aqui a gente tem realmente visões de mundo um pouco mais trabalhadas. Então, a do Shishio, por exemplo, ele é um homem que ele acredita na sobrevivência do mais forte. Ele tem uma ideia bem nihilista, já hardcore, mais cruel de mundo, onde ele acha que o mais forte ele tem o direito de subjugar o mais fraco e blá blá blá. Enquanto que o Kenshin ele tem uma ideia mais voltada para um pensamento meio cristão, né, de que o mais forte ele é mais forte para ajudar o mais fraco e que você tem que ter um pensamento mais coletivista nesse sentido. E basicamente você tem um confronto de monarquia contra a democracia ali até certo ponto, em termos práticos. É muito legal você ter um personagem que ele tem um objetivo que é pragmático, sabe? O Shishio, ele não quer dominar o mundo, porra, ele só quer virar presidente do Japão, basicamente, assim, grosseiramente falando. E o Kenshin, ele é tipo um cara que, mano, porra, eu não quero deixar essa porra acontecer, porque senão, tipo, literalmente, ele só tá ali porque ele sabe que ele pode impedir aquilo, e se ele não impedir, isso vai contra, ele ia se sentir culpado, então isso vai contra
o modus operandi que o personagem desenvolveu por causa do background dele. Então, tipo, é uma batalha que psicologicamente ela faz sentido, ela tem um sentido que ele é pragmático, ele é mais lógico, verossímil, mais interessante do que de todas as outras que a gente comentou, e é uma batalha que ela também foge do clichê, porque você não tem aquela questão de, nossa, você tem personagens sidekicks, que vão basicamente apanhar pro vilão até o protagonista chegar e derrotá-lo, como é o caso de Dragon Ball, que acontece bastante, contra Goku e Freeza, por exemplo. Aqui, o protagonista, literalmente, ele perde, depois os sidekicks aparecem, tentam derrotar o oponente antagonista, e aí sim o protagonista consegue chegar e derrotar o Shishio. Então isso é legal. Quão o Shishio é overpower no bom sentido. Literalmente ele varre o chão com todos os sidekicks, todos os personagens que tentam enfrentá-lo, e eles só conseguem derrotar ele porque ele tinha uma deficiência fisiológica, ele não podia ficar lutando por mais de 15 minutos, porque ele não tem mais as glândulas sudoríparas, né, que produzem suor. Não é que ele não tenha, elas ficaram danificadas porque ele foi queimado vivo. Então, esse é o motivo pelo qual ele perde, basicamente. Spoiler, inclusive, de uma obra de 500 anos atrás. Então, isso eu acho legal também, porque a derrota ela não tem necessariamente algo a ver com o protagonista, Tipo, o único mérito dos protagonistas é que eles conseguiram fazer o cara ficar se movimentando por mais de 15 minutos. Então, tipo assim, na minha opinião, o Shishio é um puta fucking vilão. Um vilão de nível seinen. E é o melhor vilão desse cast, desse top 10 inteiro, inclusive. Às vezes é muito reativo, essa coisa do confronto é uma coisa reativa. Você luta porque tal coisa aconteceu. No caso do Kenshin com o Shishio, eles só se enfrentaram porque a ideologia deles não batia. Foi isso que trouxe todo o confronto. Eu acho uma coisa muito única. É muito difícil achar outras obras onde isso aconteça, embora elas existam. Elas são muito difíceis de serem encontradas. E vale muito estar aqui no top 10. Talvez seja a única obra que vai ter essa questão do confronto entre os pensamentos. Essa e é do All for One versus One for All, né? O All Might versus One for All também teve essa questão do combate de ideologias, mas foi muito mais fraca, foi muito menos desenvolvido do que na questão do Kenshin com o Shishio. Próxima luta, galera, é da tripulação dos Chapéu de Palha, né? Contra o Bartolomeu. E eu não li One Piece, e o Colômbia também não. Então só o Eduardo vai estar representando um dos maiores shonens da história aqui, explicando pra vocês por que a gente escolheu essa luta pra estar no top 10. E sim, eu sei que luta contra a categoria existe, eu já li essa merda já faz mais de um ano. Mas eu acho que na questão de desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de enredo, a tripulação do Chapéu de Palha contra o Bartolomeu é muito mais relevante. A luta foi diferente porque o Luffy, ele foi punido pela postura irresponsável dele. O Luffy sempre agia de forma irresponsável e as pessoas acabavam, o pessoal ao redor dele e ele mesmo iam ali ao limite e conseguiam atravessar a confusão em que o Luffy meteu todo mundo. Mas naquele momento não foi possível. E quando isso não é possível, quando você perde, quando você contra uma luta e perde, e tem que lidar com as consequências, esse foi o primeiro momento para o Luffy. Isso foi uma coisa que marcou muito ele. Porque ali, na hora, o Luffy achou que o pessoal estava morrendo. Ele achou que ele tinha perdido todo mundo, que estava todo mundo morto. E isso afeta claramente o Luffy. Tanto é que ele só luta enquanto ainda tem gente ali. Depois que ele fica por último, né? O Bartolomeu vai sumindo, ele literalmente faz todo mundo sumir. Depois que ele some com o último aliado do Luffy, o último membro da tripulação, o Luffy não luta mais. Ele só fica no chão, tipo, chorando, porque ele não tinha mais por que lutar, porque ele tinha perdido todos os companheiros. E no after, né, disso, no pós-luta, o Luffy diz, tipo, que não conseguiu salvar nenhum. E tem muito e isso seta a situação pro time skip, né, de 2 anos de One Piece. Eu acho que é uma luta muito relevante por isso, porque põe um peso assim, traz pro Luffy o peso de o que vai acontecer se a decisão dele der errado.
dá um desenvolvimento muito bom. Toda a tripulação tem desenvolvimento de personagem no pós-luta. Isso seta tudo que vem pela frente. E talvez, para mim, seja a luta mais relevante, pelo menos da primeira metade de One Piece. Não, tecnicamente a gente não tem como dar uma opinião a respeito, contra ou a favor, né, Colômbia? Porque, enfim, eu parei em One Piece no volume 12. Eu parei no episódio 350, mais ou menos. Mas assim, 350 episódios a nível de One Piece nem é tanta coisa assim. Então, vamos pro próximo. 350 de 1000 é realmente foda. Não, mas então, a próxima luta só eu vou poder falar, tipo assim, como o Eduardo sozinho comentou sobre One Piece, eu vou comentar sobre a luta que representa Hikaru no Go, que é um shonen muito underground, tanto aqui quanto lá fora, pouca gente conhece, e é uma pena, na minha opinião, é algo bem pessoal, eu considero a obra mais consistente que eu já li de todos os mangás que eu consumi da Shonen Jump. É uma obra que ela tem muito desenvolvimento de personagens, não tanto de tema, mas muito desenvolvimento de enredo, e essa luta em específico, ela engloba, assim como o Adriano comentou o Colômbia comentou com relação a Ippo versus Sendo, Fujiwara no Sai contra Koyo Toya engloba os 3 requisitos. Primeiro a gente tem a questão do desenvolvimento de enredo. Essa luta, ela é o estopim para um plot twist no enredo, onde o Fujiwara no Sai, ele desaparece, ele é um fantasma. Para quem não conhece Ricardo Nogô, basicamente é um moleque, a história de um moleque de 12 anos de idade, que ele encontra um tabuleiro de Go na casa do pai e do avô dele, e ele descobre que ele é possuído por um espírito de um jogador de Go da Idade Média que era tipo um gênio, e basicamente ele vira o Yu-Gi-Oh! Literalmente ele começa a jogar Go e ganhar várias partidas com a ajuda desse espírito, só que, diferente de Yu-Gi-Oh!, o protagonista, que é o Ricardo, ele decide jogar Go e tal, e se tornar um jogador profissional. E justamente você tem um build-up para essa luta, que é o fato de que você tem um conflito de personagem ali entre o Sai e o Hikaru. Porque o Hikaru, ele quer enfrentar o Koyo, ele quer enfrentar o pai do Toya, ele quer ser um jogador individual. E o Sai fala, mano, mas eu quero jogar também nessa merda. Então você tem um conflito ali entre os dois, gera um certo drama entre os personagens, e como eu comentei, depois dessa batalha, eu não vou dar spoilers do que acontece, mas assim, digamos que o sai da história, sai da história é ótimo, durante esse período pós-batalha, e durante esse período que ele fica fora do enredo, cara, o Hikaru é absolutamente desenvolvido. Você tem um personagem fica deprimido e até pequenos spoilers, mas nada que vá comprometer a leitura de ninguém. Ele até pensa em desistir de Go e etc, essas coisas. Então assim, essa batalha, ela é fundamental no enredo da série para desenvolver não só o personagem principal, quanto outros personagens coadjuvantes, para desenvolver o próprio enredo. Ela também desenvolve o próprio Sai, porque ela tem a ver com a meta dele de personagem. O objetivo dele como personagem é conseguir a jogada de Deus, e ele quer enfrentar o pai do Toya desde o início da história. Então você tem uma relação com o desenvolvimento de personagem. No final do confronto entre eles, você tem uma finalização do arco do Sai, que também é bem legal. E também a questão temática, na verdade, ficou faltando ali. Eu achei que eu ia conseguir fechar o terceiro parâmetro, mas não deu. Mas assim, esses dois que eu mencionei são muito bem desenvolvidos nessa batalha, e por isso que eu escolhi ela de Hikaru no Go. Poderia ser Hikaru contra o Toya, só que a batalha deles é cortada ali no meio, então, na minha opinião, perde qualquer relevância suficiente assim para poder colocar aqui no cast. E Hikaru no Go compreende meio que uma posição de batalhas heterodoxas, assim, porque não deixa de ser uma batalha mental, mas em vez de dois caras trocando socos, você tem dois caras duelando intelectualmente ali. Então, Ricardo Nogô tá aqui nesse cast para cumprir meio que essa cota, assim como o Hajime no Ippo tá aqui para cumprir a cota dos esportes, mas são duas obras muito boas e que estão aqui por méritos próprios, obviamente, mas se encontrando aí entrando nesse aspecto. E, cara, é isso. Recomendo, inclusive, Hikaru no Go. Leiam todos vocês, porque é uma obra muito foda. E, enfim, passando para a próxima batalha.
Última batalha do cast, uma batalha que a gente relutou muito em não colocar, inclusive, a despeito do que muitos possam pensar, é Goku e Vegeta, velho. Colômbia, starta essa parada pra gente. Explica por que Goku e Vegeta é relevante o suficiente pra estar nesse cast. A gente teve uma discussão que demorou horas aqui. A gente falou primeiro se Dragon Ball deveria estar ou não aqui dentro. E se deveria estar, qual luta? Infelizmente, ou felizmente, né? Vai depender de como você veja. Dragon Ball é uma obra rasa, mas tudo bem, porque é uma obra de porrada. Vai ser morto. É pra empolgar mesmo. Não, eu tô falando verdade. Nem todo mundo quer admitir. Mas é isso, Dragon Ball é uma coisa que você assiste porque te empolga. Você quer ver mesmo poder, destruição, socão pra tudo quanto é lado. E já por isso, já seria difícil a gente deixar ele de fora, né? Alguma luta de Dragon Ball de fora. Mas, por outro lado, como eu acabei de falar, é uma obra rasa. Então a gente não tem muito desenvolvimento de personagem, quase nenhum. Quer dizer, o Goku não tem, mas outros personagens até que são desenvolvidos, como o próprio Vegeta. Eu acredito até que ele tenha muito mais profundidade do que o Goku. A gente também poderia falar, sei lá, de qualquer outro personagem menos o Goku, até o Yantia, provavelmente. Mas voltando ao ponto central, a luta. Por que a gente decidiu essa entre todas as outras? A gente tem uma luta clássica aqui. Provavelmente é uma das que tem mais impacto para a obra. A gente tem a introdução do Vegeta e é um pouquinho trabalhado ele como personagem, né? A gente também tem um desfecho que é, digamos, inesperado. Não foi simplesmente o Goku mudando a cor do cabelo dele para uma transformação mais forte. A gente tem aquela intervenção do Gohan no final, que é o que finaliza o Vegeta. Então a gente sai um pouquinho daquele óbvio. Eu acho que é basicamente isso. Quer dizer, alguém quer complementar? Cara, eu acho que ela é a primeira vez que a gente... Não, não é a primeira vez, mas é uma das primeiras, provavelmente, que a gente tem aquela estrutura interessante de você ter os sidekicks lutando contra o antagonista, esperando o Goku chegar, né? Então, esperando o protagonista chegar pra dar o pau. Mas, assim, Dragon Ball fez isso de uma forma icônica e fez isso de uma maneira bem feita nessa batalha, na minha opinião. Tem essa questão de que ela se encerra de uma maneira diferente, como o Colômbia falou. Você tem a participação do Kuririn, chega um momento ali onde basicamente o Kuririn ele poderia ter matado o Vegeta, cara, e o destino do mundo tava nas mãos do Kuririn, velho. E isso é muito foda. E se aquele ataque acertasse... Não digo nem isso, naquele momento que o Kuririn tava com a espada do Yajirobe, tá ligado? O fato de você também. O fato de você ter a participação de um personagem terciário, algumas pessoas podem criticar. Eu acho legal, primeiro porque serve pro personagem terciário ter alguma participação marcante na obra. Terceiro, porque é impressionante, sabe? Ninguém imaginava que o Yajirobe ia ser útil, tá ligado? E iria ajudar na luta. Teve vários twists legais. A gente tem a transformação do Vegeta, que é realmente bem marcante. E é uma das batalhas onde a gente viu o Goku perdendo, velho. É sempre um tesão ver o Goku perder. Eu acho que eu não lembro dele perdendo outra vez, velho. Só pra aquele androide lá, quando ele tem um problema no coração. Mas, enfim. E é legal porque tem aquele build-upzinho de treinamento, que eu acho válido, eu acho que é ok pro Goku conseguir o Kaioken delezinho lá. É uma das batalhas mais icônicas no sentido de apresentar aquela troca de golpes ali entre os personagens. Assim, levando em consideração que Dragon Ball provavelmente foi um dos primeiros a tornar esta porra tão icônica, então serve pra dizer que foi bem feito, vai. É legal aquele momento do showdown lá entre o Goku e o Vegeta, quando eles trocam o Galactic Gun lá contra o Kamehameha, é bacana, vai. A gente precisava colocar Dragon Ball aqui pra ninguém querer queimar os nossos corpos, então tá aqui Dragon Ball, não enche o nosso saco. Eu pessoalmente fui muito contra a gente colocar Dragon Ball, não porque eu não gosto de Dragon Ball, mas é porque a gente tinha algumas restrições.
A luta para entrar aqui, ela teria que ter um desenvolvimento de personagem, ou de enredo, ou de temática. E você gostando de Dragon Ball, você que tá me ouvindo, que gosta de Dragon Ball ou não, você tem que concordar que Dragon Ball não é lá a melhor série em desenvolver os personagens durante as lutas, né? O desenvolvimento. Aí você vai me dizer, ai, nada a ver. Durante a luta, o Goku virou Super Saiyajin. Isso não é desenvolvimento de personagem, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que quando um personagem de Dragon Ball não consegue vencer a luta, ele se transforma. É sempre isso. Sempre acontece alguma coisa. Ou ele se transforma, faz uma fusão, alguma coisa. Sempre tem isso pro personagem conseguir vencer. Ah, você enfrenta alguém muito forte e se transforma em vence. Isso não é desenvolvimento de personagem. Desenvolvimento de personagem seria, por exemplo, uma coisa que nunca aconteceu, a personalidade do Goku mudar. A personalidade do Goku, ela é a mesma desde sempre. Quando o Goku lutou contra o Vegeta a primeira vez, e quando o Goku lutou contra o Jiren no Dragon Ball Super, a personalidade do Goku é a mesma. Ele só é muito mais forte. A gente escolheu a luta porque ela talvez seja uma das lutas com menos falta de significado. Droga, você. Ou isso não vai entrar no cache ou você morre. E a gente não queria botar alguma coisa super desconhecida aqui, alguma coisa que vocês nunca viram. Se a gente pudesse botar qualquer coisa aqui, eu teria metido alguma coisa de Solo Leveling. Só que ninguém conhece. Se você que tá me ouvindo agora conhece Solo Leveling, te amo. Então é isso, galera. Esse foi o top 10 de melhores batalhas shonen. Muita controvérsia aqui, talvez. Eu tenho certeza que muita gente vai reclamar de uma posição ou outra. Mas a gente tentou por esses parâmetros e, assim, esse cast ele tá obedecendo a parâmetros que a gente escolheu, então é bom vocês lembrarem disso. Não são as batalhas mais legais ou simplesmente espalhafatosas, e, enfim, são as batalhas que obedecem esses parâmetros que a gente escolheu. E, enfim, eu acho que a gente foi até bem democrático, vai? Tem para todos os gostos aqui, desde a coisa mais underground até o mais mainstream. A gente espera que vocês tenham gostado. Foi isso, eu também quero deixar aqui dito para a galera que a gente usou, como o Tavora disse, termos, né? A gente usou filtros para decidir as batalhas. As batalhas bonitas, bem desenhadas, a gente teria enchido de One Punch Man isso aqui. One Punch Man, que é um traço maravilhoso, batalhas épicas. Mas todos que aqui que assistiram One Punch Man sabem que, pelo menos na primeira temporada, falta muito. Não, é porque não é que falta. Que não tem mesmo desenvolvimento, pelo menos do Saitama na primeira temporada. A gente não tem o que colocar aqui de One Punch Man, apesar de ser incrível, super divertido, grande obra. A gente colocou aqui as obras mais com pré-requisitos. Eu acho que claro, todos vão ter o seu próprio top 10. Eu imagino que vocês aí também têm os seus top 10. Dentro dos nossos parâmetros, se vocês quiserem nos lembrar de alguma luta ou de alguma obra que nós não citamos, pode ser uma obra desconhecida que aqui a gente tem muitos mangás underground debaixo das nossas mangas, a gente já leu bastante, a gente lê gêneros diferentes, então se você conhece um mangá aí que você gostou de uma luta, e você quer dizer, mas eu achei essa luta desse mangá que é pouco conhecido muito boa, pode falar nos comentários que provavelmente um de nós conhece, a gente vai ler, a gente vai dar uma olhada aí. E talvez a gente até faça um top 10 seguinte contando com as lutas que a gente esqueceu que vocês falaram, né, gente? Cara, positivo. Eu acho que dependendo da reação dá pra rolar um top 10-2, assim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso topzinho. A gente fez... Provavelmente a gente pode ter esquecido algumas batalhas, mas a gente deu o nosso melhor aqui, especialmente para poder diversificar. A gente teve shonens de esporte, a gente teve até de jogo de tabuleiro, Hikaru no Go. Yu-Gi-Oh! Quase entrou aqui no top por essa cota aí de diferente, mas sinceramente não tem como a gente colocar um anime onde o protagonista só ganha roubando, né? O Yugi... Eu só vou falar infinito mais um. Isso define. Valeu, galera. Muito obrigado por ouvir o cast até aqui. Eu vejo vocês daqui a 3 ou 4 casts se pá. E é nóis. Falou, galera. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso
Não, nada polêmico, top 10 batalhas. Provavelmente a gente esqueceu algumas. Mas deixa aí nos comentários se tinha alguma batalha que você queria que tivesse aqui. E quem sabe se tiver muito comentário, muita repercussão, a gente não faça uma parte 2. É isso. Valeu, falou.